Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta quinta-feira, véspera de feriado, convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje nós temos a participação do Dr. Clemente. Hoje é um dia de referência, né? Dia Mundial de Combate à Diabetes. E há naturalmente uma preocupação muito grande. Nós já falamos aqui em vários programas da preocupação que todos nós devemos ter com essa doença silenciosa e que pode matar. Para os senhores terem uma ideia, em São Paulo, a cada 24 minutos, uma pessoa internada pela diabetes, que gera diversos problemas, né, Clemente? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, a toda a equipe, ao nosso telespectador. Não, realmente o diabetes é uma doença silenciosa. O grande problema da diabetes é silenciosa. Muitas pessoas têm diabetes e vai descobrir isso numa fase já bem lá avançada e, quando não, já causou algum dano em outras regiões, né? Do corpo, por exemplo. Nós temos um agravante em relação à visão, chamada retinopatia diabética, e no rim, chamada nefropatia diabética, que pode matar, né, Augusto? Então, realmente é importante, a gente vai discutir ao longo do programa os tipos, as características, sintomatologia, mas muitas pessoas realmente descobrem numa fase tardia, às vezes com um índice bem alto de glicose no sangue. Excesso de açúcar, isso que eu ia colocar, isso, Clemente, o excesso de açúcar. O que acontece na diabetes é o seguinte, o pâncreas ele não funciona de forma adequada. Quando a gente come qualquer coisa que tem açúcar, então, vamos dizer, um doce, massas em geral, pão, uma pizza, assim, coisas que tenham açúcar, esse açúcar cai na corrente sanguínea, ele tem que ser transportado até as células pela insulina. É a insulina que carrega o açúcar para a célula utilizá-lo como fonte de energia. Então, quando falta insulina, se falta insulina, ela não consegue levar para a célula. Esse açúcar acumula. Acumula no sangue. É isso que nós chamamos de diabetes. Então, diabetes nada mais é do que um excesso de glicose, de açúcar no sangue, por uma incapacidade do pâncreas em fornecer insulina suficiente para levar esse açúcar até a célula. Por isso que a pessoa precisa tomar insulina, que é para que a insulina possa distribuir o açúcar, aquele açúcar que ele acaba retendo, é isso? Exatamente. Né? Quem tem diabetes tem que se preocupar em razão da insulina, né? A insulina. E nos casos extremos até se aplicar. Isso. Por exemplo, nós temos dois tipos de diabetes, né? O diabetes o 1 e o 2. O 1 é o infanto-juvenil, na criança, e o diabetes 2, que aparece em pessoas de maior idade, normalmente depois dos 40 anos, 50 anos. Todas têm um fundo genético, né? Pai, mãe, tia, avó, avô, alguma coisa assim. E de qualquer forma, mesmo na criança, ele é subdiagnosticado, muito subdiagnosticado, porque às vezes é um sintoma frustro, e só lá na frente vão descobrir que a criança tem isso. Então, para a criança, ela tem que injetar insulina, obrigatoriamente. Okay. Para o adulto, alguns casos usam insulina. E outros casos, tantos... A medicação. A medicação via oral, por exemplo. Então, a medicação via oral não é necessária a insulina. Nessa questão da diabetes tipo 1, e nós estamos tendo um caso aí desse menino Joaquim, que está sendo investigado a sua morte... Ele tem diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, E nós temos percebido muito, eu tenho acompanhado várias pessoas que têm comentado comigo, de crianças, 6, 7 anos, 5 anos, que acabam sendo detectadas com diabetes tipo 1. Será que isso tem a ver com a gestação, Clemente, ou não? Isso faz parte de uma genética? É genético, o negócio é genético mesmo. Quer dizer, não obrigatoriamente o pai ou a mãe tem
tem que ter tido um diabetes juvenil para que o outro tenha. Mas sempre tem um componente genético. Inclusive, na pessoa de mais idade, tem um componente hereditário. Você pode perguntar a pessoa de 40 anos, 50 anos, que vinha normal, de repente começou a ter um acúmulo de açúcar no sangue, o diabetes tipo adulto. Quer dizer, ela estava bem até então. Ou seja, existe um componente hereditário. Se você vai ver o histórico, normalmente o pai, a mãe, o avô, a avó, materno ou paterno, realmente tem um antecedente. E aí essa pessoa fica mais vulnerável, sobretudo se ela tiver um sobrepeso ou obesidade. Então, falta de atividade física. Exatamente. Quer dizer, não quer dizer que um magro não possa ter diabetes, mas o diabetes tipo 2, ele se acentua mais e até é mais precoce a sua instalação na pessoa que tem um sobrepeso ou tem uma obesidade. Eu vou fazer um parêntese nessa questão da diabetes, mas uma polêmica que surgiu no ano passado, o Fausto Silva fez uma cirurgia bariátrica, todo mundo achava que era bariátrica, mas na verdade é um cirurgião de Goiás, ou Goiânia, não é? Que ele altera, ele faz uma cirurgia onde altera o metabolismo, inclusive é dita como a cirurgia que reverte o diabetes, porque ele faz uma ligação direta. É uma derivação. Uma derivação. Foi até muito criticado, porque não havia reconhecimento pelo CRM, mas me parece que agora a coisa, ele já está apresentando diversos casos, né? Eu me recordo até num programa, no meio dessa polêmica, o Fausto Silva falou sobre isso. Olha, eu não recomendo, porque não pode, mas eu fiz, essa cirurgia, que me parece que nos casos extremos, não é, se ela realmente for efetivamente foi comprovada a sua qualidade, né, sua excelência no sentido de reverter, nos casos extremos pode colaborar muito, né? Pode. Não, e tem inclusive uma nota da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, não é que seja preconizado para todo mundo uma cirurgia desse porte, com certeza, né? Você tem que avaliar as condições da pessoa, também o quanto de sobrepeso tem nisso aí, qual a intensidade do diabetes, se ele é controlável clinicamente. É claro que você não tem necessidade de uma cirurgia, porque ela envolve outros fatores, além do risco da própria cirurgia. Mas aquela pessoa obesa, descontrolada, a própria Organização Mundial de Saúde hoje tem conhecimento e atesta como uma coisa positiva, porque os riscos da cirurgia são bem menores do que os riscos da complicação do diabetes. Ou seja, diabetes favorece o quê? A arteriosclerose, que seja em nível cerebral, seja em nível cardíaco, você tem um risco maior para o infarto e para o derrame cerebral. Então, é melhor você correr o risco da cirurgia, que é bem menor do que esse risco que nós acabamos de comentar. Então, nesse caso, a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Sim, amputação de extremidades, especialmente de membros inferiores, por conta dessa obstrução de vasos periféricos, né? E isso, Augusto, eu estou falando complicações do diabetes, mas ainda tem o segundo aspecto, que são as complicações inerentes, como eu falei, à retinopatia diabética, que dá cegueira, e a nefropatia diabética, que leva à insuficiência renal, vai ter que fazer diálise ou transplante renal. Quer dizer, que também tem um peso muito maior do que uma cirurgia, que acaba controlando de forma espontânea, muitas vezes sem medicação. Parece que ele liga, né? Eu vi por alto, não tenho naturalmente o conhecimento que você tem, mas parece que ele corta o caminho, ele faz um atalho. Faz um atalho. Para que a insulina, acho que a glicose, não é isso? Não, na verdade é o bolo alimentar. O bolo alimentar. Okay. Normalmente ele passa pelo estômago, aí duodeno, que são 4 porções, vai intestino delgado, intestino grosso. Ele corta o caminho, ao invés de ir para o duodeno tal, ele vai direto lá embaixo. Então, ele corta caminho, ele reduz o tempo de passagem, né? Fala assim, tem complicação? Tem. Diminui a absorção? Diminui. É claro que quando a gente fala... Ninguém recomenda a cirurgia. Cirurgia. Nós estamos falando de um caso extremo, daquela pessoa que tem um risco maior. Perdendo, já perdeu os dedos do pé, já perdeu o pé, não consegue controlar, né? Exatamente. É claro que se você reduz também o trajeto do bolo alimentar e a absorção se faz no intestino delgado,
se o trajeto é mais curto, absorve menos componentes. Okay. Então, essas pessoas muito frequentemente têm anemia, por carência de ferro, né? ou tem outros problemas relacionados à absorção do alimento. Mas, às vezes, esse problema... pode ser controlado através de vitaminas. De reposição, né? vitamina, reposição, às vezes até injeção de ferro, em alguns casos. Mas esse risco acaba sendo menor do que o risco de uma complicação tipo derrame ou um infarto do miocárdio. Clemente, o pessoal diz que no interior, as crianças, e não sei nos dias de hoje, mas antigamente, ninguém sofria com falta de ferro, porque a comida era feita em panelas de ferro, e a mãe, quando fazia lá, misturava, a comida acabava assimilando parte daquele ferro, e isso contribuía. Tem fundamento isso ou é lenda? Não, isso é real, mas quer dizer, não quer dizer que todo mundo que morava na zona rural não tivesse esse problema. Né? Tem muita gente que eu conheci, que era na minha época, até de faculdade inclusive, muita gente que morava em zona rural e tinha carência de ferro. Né? Tem até aquelas crianças que comem terra. Parece que existe uma associação entre a criança que come terra e o amarelão. Que é provocado pelo Necator americanus, que é um bichinho chamado Necator americanus. Então essas pessoas normalmente têm carência de ferro. Né? E comia terra. Come terra. Olha que interessante. Come terra. Quer dizer, hoje isso aí foi minimizado, porque... Mas nós ainda vamos encontrar. Ainda tem. É lógico. Ainda tem. Nessas regiões mais distantes. A gente pensa que já foi tudo equilibrado e não foi. Recentemente eu vi uma matéria, foram descobertos índios na Amazônia, né, que até então não tinham tido contato com o homem. Então, cada vez a gente descobre de forma muito frequente novidades que nem poderíamos imaginar. Nos dias de hoje, achar que ainda tinha uma tribo de índios na Amazônia sem contato com o homem. Desconhecida. Não é? Isso aí também nessa semana aqui, aquela Luz para Todos, que foi lançada há 10 anos, então que tem ainda... Eles falam em 1.600.000, mas tem gente falando até em 3 milhões de pessoas ainda. Sem luz. Sem luz, quer dizer, por que não vai? Porque é tão longínquo onde eles estão, que não... existe uma dificuldade muito grande de chegar até lá. Ou seja, essas pessoas ainda continuam com aquele ritmo de vida dos nossos antepassados bem distantes, naquelas regiões longínquas, então possivelmente ainda tem esse tipo de componente. Olha, um outro assunto importante, nós estamos no mês de Novembro Azul, várias emissoras têm feito uma campanha muito acirrada, até porque essa é a campanha Novembro Azul, apoiamos essa causa. Na verdade, ainda existe na lembrança do câncer de próstata o exame do toque, que criou uma celeuma. Eu vi recentemente um programa de TV fazendo uma pesquisa perguntando para os homens em São Paulo, no viaduto do Chá, você já fez o exame do toque? E impressionante, cada 10, um tinha feito, os outros 9, e havia uma grande ainda, as pessoas, os homens, né, tem uma grande retração no exame. E foi criado esse Novembro Azul, até porque o câncer de próstata é um dos que mais matam, né? E eu estava conversando com o Manuel Ramos, que esteve aqui no TV Com Debate recentemente, eu estava nos nossos estúdios aqui, e ele estava me relatando, ele que é urologista, estava me relatando que é um sofrimento muito grande para o homem, né? Continência urinária, as dores, enfim, é um câncer que mata se você não cuidar e não fizer a prevenção, e de forma muito agressiva. Na verdade, a coisa é tão grave, é que a gente normalmente não... É bom até às vezes não divulgar esse pânico, mas os cientistas dizem que se o homem vivesse 120 anos, 95% dos homens teriam câncer de próstata. Então, é realmente muito significativo. Agora saiu uma normatização diferente da Sociedade Brasileira de Urologia, quer dizer, antes preconizavam a prevenção a partir de 40, agora puseram 45 anos de idade, mas o importante, seja 40, seja 45, que se faça a prevenção. E nos casos onde tem antecedente familiar prévio, que se faça já a partir dos 40 anos. O risco de uma pessoa ter câncer de próstata, quem tem antecedente, chega a ser 8 vezes maior do que da população que não tem antecedente. Então, por exemplo, a pessoa que tem o irmão, o pai ou o avô paterno com
que teve câncer de próstata tem um risco até 8 vezes maior do que um que não tem nenhum tipo de antecedente para desenvolver o mesmo tumor. Você vê que é alto, né, Augusto? É verdade. 8 vezes maior. Então é importante. Eu acho assim como nós temos o Outubro Rosa da mama, e isso realmente foi um componente importante, praticamente no mundo todo se enfatiza muito esse Outubro Rosa. Esse Novembro Rosa eu acho que a gente tem que realmente continuar enfatizando, como o seu programa, por exemplo, que coloca isso como uma discussão importante. Foi falado, você acabou de falar agora no TV Com Debate. Quer dizer, acho importante sim, divulgar. O homem é machista, ele realmente tende a pular fora quando você fala em toque retal. E na verdade o toque retal é mais um dos componentes que você usa para fazer o diagnóstico. Ele não é absolutamente o mais importante, mas ele é um componente... integra, né? Integra. Falar assim, não, mas o câncer de próstata é diagnosticado pelo toque retal? Se for na fase inicial, ele não é diagnosticado pelo toque retal. Desculpa te interromper, eu vi o Fernando Maluf, oncologista, no canal aberto deste domingo, falando inclusive desse assunto, né, do Novembro Azul. E ele estava dando esse dado que você está dando agora, né? Quer dizer, que os números apontam que o exame de toque nem sempre é o exame que faz o diagnóstico do câncer. Ele é um exame que complementa outros exames no diagnóstico do câncer. Exatamente. De próstata. As estatísticas são variáveis, mas pelo menos 40% a 50% dos diagnósticos não são feitos pelo toque retal. Isso é estatística americana, né? Não sei se tem estatística brasileira, mas o americano fala o seguinte: pelo menos 40% a 50% não se faz diagnóstico pelo toque retal. Por isso que você usa o PSA, que é um exame muito importante, que falha, mas também não é absoluto. O PSA falha, segundo a estatística americana, entre 20% e 30%. Puxa, até 30%. Grande, é grande. E tem outros exames complementares, tem outros testes que estão sendo feitos agora, que ainda não está, vamos dizer assim, aberto para todos, em nível de pesquisa, que provavelmente vai diminuir essa margem de erro, mas ainda tem um outro exame importante, que é a ultrassonografia transretal, que diminui isso bastante, né? Você chega a um erro menor do que 10%. Então, acaba sendo um componente importante, mas tem que usar todos esses parâmetros, ou seja, usa toque retal, usa ultrassonografia transretal, usa o PSA, e quando pintar um novo método que vai substituir o PSA ou complementá-lo, aí a gente com certeza vai ter um resultado melhor. Mas eu diria o seguinte: se você tem, vamos dizer, um trauma com relação ao toque retal, mesmo assim não deixe de ir ao urologista para que ele possa fazer o complemento necessário para que você possa fazer um exame adequado na perspectiva de um preventivo. E se for diagnosticado um tumor, certamente você tem uma chance maior de cura do que se fizer um diagnóstico tardio. O tratamento no início é sempre muito mais seguro. Nossa, você falou do Maluf, eu sei que não foi do Paulo Maluf, foi do Fernando, mas o Paulo Maluf, e eu estou falando isso, não estou sendo antiético, porque isso foi divulgado por toda a mídia, há mais de 10 anos teve um tumor de próstata, ele operou e está aí, né? É verdade. Cura mesmo. E o inverso, nós tivemos um outro caso que também foi divulgado, que foi do Quercia, que não quis fazer a cirurgia, ele fez a radioterapia e acabou morrendo de metástase, de complicações do câncer de próstata. Então, vê como é importante. Nós tivemos outros políticos importantes, François Mitterrand, também, que foi presidente da França, que também teve um câncer, não fazia preventivo, diga-se de passagem. Quando ele descobriu o câncer, já estava metastizado para osso, ou seja, não fazia o diagnóstico precoce. Então, é super importante que você faça, aproveitando esse novembro. Os exames. Novembro Azul. Azul. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida.
Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. E eu quero também agradecer meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, olha, o Incatep está com uma série de cursos preparando o trabalhador para esse novo momento do Porto de Santos. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Clemente, em outubro nós temos o Outubro Rosa, que acabou sendo uma referência no câncer de mama, e em novembro foi criado o Novembro Azul para também esclarecer e criar essa expectativa de prevenção nos homens quanto o câncer de próstata. E me parece que entre essa doença, o câncer de pele, o câncer de próstata, o câncer de mama estão nos mais agressivos? O de pele não é muito agressivo, com exceção do melanoma, que é extremamente agressivo. Quer dizer, o melanoma é aquele que dá naquelas pintas mais escuras, né? E ele normalmente é muito agressivo, é um dos tumores mais agressivos que existe. Então, mas ele não é muito frequente. Agora, os tumores de pele em geral, o carcinoma basocelular, espinocelular, que é comum dar na face das pessoas que tomam muito sol, sobretudo, que tem pele muito mais branca e tal, eles são realmente benignos. Dentro da malignidade, ele é benigno. Você consegue retirá-lo com a mais de segurança e ninguém morre praticamente disso aí, dessa complicação, a menos que ele deixe a coisa andar e não cuide. Então, ele não é tão agressivo. Já o câncer de mama, por exemplo, na média ele é agressivo. Na média. Existe tumor que é pouco agressivo, existe o extremamente agressivo, mas na média ele é agressivo. Então, vamos dizer, um tumor de mama, na média ele dobra a diária a cada 6 a 7 meses. Um câncer de próstata já demora. Dobra? Diária. A área dele é dobrada mais ou menos a cada 6 a 7 meses em média, podendo variar de 2 meses a 13 meses. Mas a média é 6 a 7 meses. Já um câncer de próstata, em média, demora 3 anos para dobrar. Ou seja, embora maligno, o câncer de próstata, ele costuma ser menos agressivo do que um câncer de mama. Esse é um dos motivos pelo qual o prognóstico do homem acaba se tornando muito bom se ele fizer um diagnóstico precoce. O índice de cura no câncer de próstata inicial é muito próximo de 100%. O de mama nem tanto. Mas também, quanto mais precoce, tanto maior, vamos dizer, é a sobrevida ou a cura, a chance de cura. Essa agressividade tem sentido que a Angelina Jolie
foi notícia no mundo, em razão de ter feito uma cirurgia. Ela fez um exame onde apontou que ela teria 84% de chance de ter câncer de mama em razão do aspecto genético dela. E ela se antecipou e fez uma cirurgia onde ela retirou, né, as duas mamas e colocou prótese para evitar esse problema. De tão agressivo e perigoso que ela teve essa oportunidade, naturalmente com recomendação médica. Isso é um exame, aliás, é um procedimento que é feito em último caso. No caso dela, havia uma possibilidade imensa dela ter câncer de mama e ela não quis arriscar. A velocidade, eu já ouvi alguns casos de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, a velocidade realmente é surpreendente, viu, Clemente? E é interessante você chamar a atenção para a Angelina Jolie, porque assim, quando você tem um antecedente genético, ou seja, um componente genético familiar, a agressividade do tumor costuma ser maior. Então, nós falamos que em média ele é agressivo. Mas se tem componente genético, ele é mais agressivo e costuma aparecer mais precocemente. Então, numa idade menor. Você tem pacientes aí, nós temos paciente aí com 27 anos, 25 anos, já com câncer de mama, e você vai ver lá tem um antecedente genético. Então é importante. Eu até acho que a Angelina Jolie fez um grande trabalho, assim, em termos de conscientização para a humanidade mesmo, em colocar isso em discussão para que os médicos possam orientar realmente essas pacientes que têm um risco muito alto, por que não realmente fazer essa escolha? Ou pelo menos deixar que cada uma faça a sua escolha. Muito bom. Clemente, muito obrigado pela sua participação. É sempre esclarecedor, ainda mais no momento que vivemos, que o estresse é um inimigo, né, nas doenças, de uma maneira geral, né? De mama, sim, também. De mama também. O estresse, o álcool, cigarro, o tabaco. Então são coisas importantes, sim. Nós temos que aproveitar e esclarecer a todos. Muito obrigado pela participação, Clemente. Obrigado, Augusto, toda a equipe, e um beijo especial para você, telespectador. A você, amigo que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Nós amanhã temos reprise, feriadão, voltamos na segunda-feira, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada. Muito obrigado, uma excelente tarde, um ótimo final de semana, um bom feriado e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.